Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje vai ser como montar o meu pré-projeto. No vídeo publicado ontem, eu te ajudei a delimitar o seu tema, depois que o seu professor tiver aprovado, né, o seu tema, você vai começar a etapa do pré-projeto. Tem algumas faculdades que não tem pré-projeto? Muito poucas, mas tem sim. Então, como a via de regra, a construção do pré-projeto é obrigatória, geralmente em um período, e no outro período é o trabalho de conclusão de curso final. Eu vou dar panoramas gerais, a gente não vai escrever nada, né? E eu trouxe aqui exemplos de coisas que você consegue encontrar na internet com facilidade. Eu trouxe 2 manuais de faculdades diferentes, sendo este primeiro aqui da Unopar, que é o trabalho. Deixa eu até tirar aqui, que aí fica maior um pouquinho. Que é o manual do trabalho de conclusão de curso 1. Tem disciplina que é TCC 1, tem disciplina que é pré-projeto, depende muito da sua instituição. Como que você deve começar? Antes de você abrir o Word para escrever, você precisa ter o seu manual, né? A sua faculdade ela precisa te fornecer o manual. Com o fornecimento do manual, o que que você precisa saber? Primeiro que todo documento tem um sumário, e esse sumário ele vai te dizer aonde que vai estar cada coisa. Então, orientações para a construção do trabalho, roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa, elementos textuais introdução, pré-textuais, desculpa, textuais introdução. Aí ele te dá a estrutura do pré-projeto, que é introdução, problema, justificativa, objetivos geral e específicos, fundamentação teórica, metodologia, resultados esperados, cronograma, orçamento. E depois ele vem para os elementos pré-textuais, plágio, avaliação do TCC. Esse manual é muito completinho. Então, se você ler ele com atenção, você vai compreender o que é que se espera que você faça em cada tópico. Nesse caso, a gente tem um manual curtinho, de 20 páginas, que é o fornecido pela Unopar para todos os cursos, e ele vai te dando o passo a passo. O outro modelo, que já é um modelo mais extenso, via de regra das faculdades de direito, sobretudo, elas elaboram manuais mais extensos. Essa faculdade é a faculdade Bagolzi, acredito, né? Que a letra não está muito legível. É um manual que eu consegui encontrar pela internet, onde a gente vai analisar como que é apresentado aqui. Ele vai, nesse manual, apresentar para você, né? A gente está lendo o sumário. Uma introdução do manual, as normas para a elaboração dos documentos, as regras de formatação, número da página, título, ilustração, tudo isso aqui eu vou tratar com vocês em vídeos separadinhos para você fazer passo a passo. E aí ele vem aqui e te dá a estrutura do seu trabalho. Introdução, problemática, justificativa, objetivo geral específico, metodologia, tipo de pesquisa, caracterização da organização, fundamentação teórica, apresentação dos resultados, considerações finais. Aqui a gente já tem outro tipo de projeto. Por isso, a importância de você saber qual é a estrutura adotada pela sua faculdade. A faculdade, via de regra, vai te fornecer um documento em um Word com o modelo que ela quer que você siga ali do trabalho. Esse modelo aqui que eu peguei na internet é da Uninasal, gente, hoje minha língua tá travando, da Uninasal. Esse aqui, ele deixa em vermelho as instruções das coisas que você vai precisar inserir, né, aqui. Então, ele vem primeiro com a estrutura da capa, que depois eu vou tratar em um vídeo separadinho. Hoje é só para você entender o que é um pré-projeto, o que você tem que fazer em cada capítulo. Aí ele vai te apresentar a contracapa. Deixa eu só apagar aqui, que eu acho que saiu da formatação. Saiu sim. Contracapa, projeto, nome do orientador. Aqui, no caso, eles já estão colocando a folha de aprovação para pré-projeto. A Uninasal é assim. Agradecimento, tudo. Vamos ver aqui qual é a estrutura, que eu acredito que esse aqui seja de um artigo.
Não, não. É do pré-projeto mesmo. É porque geralmente esses documentos que estão aqui em cima, agradecimento, epígrafe, tudo isso é já do TCC. Mas a Uninasal, especificamente, já solicita no pré-projeto. Então, a estrutura que eles solicitam é introdução, problema de pesquisa, justificativa, referencial teórico, objetivos gerais específicos, metodologias, cronograma, orçamento e referências. Essa é a estrutura basilar do trabalho. Então, no exemplo desculpe, no exemplo do TCC de Direito, com o título Direito Sucessório, uma análise sobre o processo de inventário para divisão de bens, como que seria feito esse trabalho? A minha orientação para a introdução é a seguinte: você vai apresentar o que é direito sucessório, apresentar o que é processo de inventário, apresentar a importância da divisão dos bens para os herdeiros. Em um pré-projeto, você tem que fazer isso sempre em uma linguagem futura. Então, ainda vai se analisar, ainda se vai discutir, não foi discutido. Então, o tempo que você tem que utilizar é um tempo futuro, né? Ainda na introdução, como a justificativa ela está separada, porque é um pré-projeto, eu sempre peço para fazer assim, breve, justificativa, em um parágrafo, relevância, porque a justificativa é porque você quer estudar. E a relevância temática pode ser bem pequenininho só para concluir a introdução, que é a relevância, seja na comunidade acadêmica, seja para a sociedade, da introdução. Depois, no problema de pesquisa, tem professores que pedem para você fazer uma pergunta direto, ou seja, só a pergunta nessa folha, mas tem professores que pedem para você fazer 2 ou 3 parágrafos introdutórios, que a gente chama, né? Que vai introduzir aquele problema de pesquisa. 3 parágrafos introdutórios. Aí você tem que verificar com o seu professor qual que é o método que ele adota. A justificativa é o momento de construir a fundamentação elementar do trabalho. Nela encontra-se a pergunta por que fazer o trabalho. Então, você vai responder na sua justificativa por que fazer o trabalho, qual a relevância do assunto de forma mais detalhada. Eu gosto de fazer as seguintes perguntas. Por que estudar este tema? Por que estudar esse tema? Qual a relevância social? Qual a relevância acadêmica? Aí você já diz aqui se existem ou não muitos estudos sobre isso. Porque se existir, você vai ter que falar, ressaltar o porquê que é tão importante que você trate desse tema, e se não existir, você vai falar que em decorrência de ter menos estudos, é muito importante que haja mais discussões sobre o tema. Geralmente é assim. O referencial teórico também, você vai precisar verificar com o professor, primeiramente, a quantidade de páginas que ele quer. Tem professor que pede 5, tem professor que pede 10, professor que pede 2. E aí o referencial teórico vai ser um vídeo à parte que eu vou ensinar você a fazer a pesquisa, escrever o seu texto de forma tranquila, tá? Os objetivos, o geral é um só, tá? E ele não vem assim, ó, separadinho. Como que chama esse elemento aqui? Ele não vem separado por marcadores, né? Ele é um parágrafo de, no máximo, 2 linhas, onde você vai dar o seu panorama geral. No caso aqui desse direito sucessório, né? Qual que seria o meu objetivo geral? Analisar ou discutir, né? Que é o que você consegue fazer através
do pré-projeto, né, do projeto, do trabalho que vai ser, na verdade, porque o pré-projeto ele é uma estrutura do que vai ser período que vem. Analisar ou discutir o direito sucessório, levando em consideração o processo de inventário para divisão de bens. E aí, nos objetivos específicos, você vai precisar delimitar 3 ou mais, depende da quantidade que o seu professor solicitar, que são métodos de como que você vai alcançar o direito sucessório. Aí, eu sempre oriento assim, qual que vai ser o título do seu capítulo 1? Geralmente, é uma parte histórica, né? Você vai começar a contar a história do direito civil, de como que era feita a divisão de bens e tudo, lá que antes somente os homens herdavam, enfim. Então, se é um processo histórico, qual vai ser o meu primeiro objetivo? Apresentar o processo histórico do direito sucessório no Brasil, no mundo. Da mesma forma, você faz o seu objetivo 2 e o seu objetivo 3. Você vai ter uma ideia do que você vai tratar lá no seu capítulo, e aí disso você constrói o seu objetivo. Por isso que eu sempre oriento, faça um breve sumário. Faça um breve sumário do que você vai tratar no seu trabalho, por mais que altere depois, tá? A metodologia, aqui no meu canal, a gente já tem vídeos sobre metodologia, vou renovar esses vídeos, mas via de regra, são ou revisões literárias, ou revisões integrativas, revisões sistemáticas. Então, você vai discorrer o que é a revisão e como que você vai fazer para atingir ela, passo a passo. O cronograma vem um modelo, sempre peço, siga o modelo que vem no cronograma, então você vai pôr X, vai alterar aqui o texto do que você vai fazer. O orçamento, né? A gente viu que tanto a Unopar quanto a Uninasal pediu, né? Aqui, como hoje em dia, né, a única impressão que você faz do seu trabalho é mesmo lá na entrega final, eu coloque o valor do seu computador, coloque o valor da sua internet, porque isso aqui não entra no seu trabalho, né? É mais regra que tem que ser cumprida. Então, assim, não vejo o porquê disso. Não tem problema. Se tá livre, você tem que fazer para evitar problema, né? Você já tá indo pro final, então foca em informar. E as referências, a gente vai começar uma série de vídeos explicando tudinho. Como que faz uma jurisprudência, como que você cita um artigo, uma monografia, um site, sem ano, sem autor, tá bom? A gente vai fazer vários vídeos sobre isso. Então, para quem não conhece o pré-projeto, essa é uma estrutura básica de um pré-projeto. E recapitulando, você precisa ler o manual da sua instituição, tirar todas as suas dúvidas com o seu professor, ter o seu tema delimitado e botar a mão na massa, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Eu espero que você deixe o seu like, curte aí para mim, tá? E comenta. Tchau, tchau.